Esta é a lição semanal da Bíblia, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do livro Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta é a lição para domingo, dia 28 de dezembro de 2025. Tema: Ciência Cristã. Texto dourado, Deuteronômio. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta, semelhante a mim, no meio de ti, e dentre os teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis. Leitura responsiva, Isaías. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Da expansão do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com a retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Do tronco de Jessé sairá um ramo, e das suas raízes um broto novo nascerá. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de pronto entendimento no temor ao Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo a audição dos seus ouvidos, mas com retidão e justiça julgará os pobres e decidirá com justiça pelos mansos, os pobres e os oprimidos da terra, e ferirá a terra e o opressor com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, matará os perversos. A justiça será como uma faixa em seu peito, e a lealdade o seu cinturão. A Bíblia, Salmo. Ó, que os homens louvem ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ele enviou a sua palavra, curou-os e livrou-os da destruição. João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações a quem o recebe. Lucas. Naqueles dias, César Augusto promulgou um decreto ordenando o recenseamento de todo o mundo romano. E todos seguiram para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem recenseados. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque ele era da casa e linhagem de Davi, para ser tributado juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, enquanto eles estavam lá, chegou o tempo de ela ter a criança, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região, haviam pastores que estavam nos campos e durante as vigílias da noite guardavam o seu rebanho.
eis que o anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e eles ficaram aterrorizados. E o anjo lhes disse: não tenham medo. Eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. E subitamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens de boa vontade. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. João. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras, e de manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo veio ter com ele, e ele se assentou e lhes ensinava. Então Jesus falou novamente ao povo, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu tens dado testemunho de si mesmo, e teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque eu não estou só. Eu estou com o Pai, que me enviou. Então Jesus lhes disse: quando elevardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que eu nada faço por mim mesmo, mas falo essas coisas, como o Pai me ensinou. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus. E entrando Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico, sofrendo terrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas diz uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse ao centurião: vai, seja feito contigo conforme a tua fé. E naquele mesmo instante o seu servo foi curado. João. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Efésios. A graça e a paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro Texto, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras,
de Mary Baker Eddy, edição 1910. Ciência e Saúde. Quando uma nova ideia espiritual surge na Terra, a profecia de Isaías se cumpre novamente. Um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso. Jesus disse certa vez sobre seus ensinamentos: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito do ensino, se ele vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7, 16, 17. No ano de 1866, descobri a ciência crística, ou as leis divinas da vida, da verdade e do amor. E dei à minha descoberta o nome de ciência cristã. Deus, em sua graça, vinha me preparando durante muitos anos para receber essa revelação final do princípio divino absoluto da cura mental científica. Esse princípio apodítico, irrefutável, aponta para a revelação de Emanuel, Deus conosco, a soberana presença constante, livrando os filhos dos homens de todo o mal a que a carne herda. Através da ciência cristã, a religião e a medicina são inspiradas por uma natureza e essência mais divinas. Novas perspectivas são dadas à fé e ao entendimento, e os pensamentos se familiarizam inteligentemente com Deus. Durante 3 anos após minha descoberta, busquei a solução para o problema da cura mental. Estudei as Escrituras e mais um pouco mantive-me afastada da sociedade e dediquei tempo e energia à descoberta de uma regra positiva. A busca foi doce, calma e repleta de esperança, não egoísta nem deprimente. Eu sabia que o princípio de toda ação mental harmoniosa era Deus e que as curas eram produzidas pela prática cristã primitiva, pela fé santa e edificante. Mas eu precisava conhecer a ciência dessa cura e cheguei a conclusões absolutas por meio da revelação divina, da razão e da demonstração. A revelação da verdade no entendimento veio a mim, gradual e claramente, por meio do poder divino. Seguindo essas orientações da revelação científica, a Bíblia foi meu único livro didático. As Escrituras foram iluminadas, a razão e a revelação foram reconciliadas e, posteriormente, a verdade da ciência cristã foi demonstrada. Nenhuma caneta ou língua humana me ensinou a ciência contida nesse livro, Ciência e Saúde, e nem a língua nem a caneta podem refutá-la. Esse livro pode ser distorcido pelas críticas superficiais ou por estudantes descuidados ou maliciosos, e suas ideias podem ser temporariamente abusadas e deturpadas, mas a ciência e a verdade nele contidas permanecerão para sempre, discernidas e demonstradas. Desde que a autora descobriu o poder da verdade no tratamento tanto da doença quanto do pecado, seu sistema foi plenamente testado e não apresentou falhas, mas para alcançar as alturas da ciência cristã, o homem deve viver em obediência ao seu princípio divino. Para desenvolver todo o poder desta ciência, as dissonâncias dos sentidos corporais devem ceder à harmonia dos sentidos espirituais, assim como a ciência da música corrige os tons falsos e confere doce concórdia ao som. Após a descoberta sagrada da autora, ela atribuiu o nome ciência ao cristianismo, o nome erro aos sentidos corporais e nome substância à mente. A ciência convocou o mundo para a batalha sobre esta questão e sua demonstração, que cura os enfermos, destrói o erro
e revela a harmonia universal. Aos cientistas cristãos naturais, aos antigos sábios e a Cristo Jesus, Deus certamente revelou o espírito da ciência cristã, se não a letra absoluta. O termo ciência cristã foi introduzido pela autora para designar o sistema científico de cura divina. A revelação consiste em duas partes: a descoberta desta ciência divina da cura da mente, através de uma compreensão espiritual das Escrituras e dos ensinamentos do Consolador, conforme prometido pelo Mestre. Segundo, a prova por meio da presente demonstração de que os chamados milagres de Jesus não pertenciam especificamente a uma dispensação já encerrada, mas ilustravam um princípio divino sempre operante. A operação desse princípio indica a eternidade da ordem científica e a continuidade do ser. Jesus demonstrou o poder da ciência cristã para curar mentes e corpos mortais, mas esse poder foi esquecido e precisa ser discernido, ensinado e demonstrado espiritualmente novamente, de acordo com o mandamento de Cristo, com sinais que o acompanhavam. A ciência precisa ser compreendida por todos os que creem em Cristo e entendem espiritualmente a verdade. Deus escolhe para o serviço mais elevado aquele que se tornou tão apto para ele que torna impossível qualquer abuso da missão. O onisciente não confia suas mais altas responsabilidades aos indignos. Quando ele comissiona um mensageiro, escolhe alguém que esteja espiritualmente próximo a ele. Ninguém pode usar indevidamente esse poder mental, se for ensinado por Deus a discerni-lo. Quem abre o caminho na ciência cristã é um peregrino e um estrangeiro, traçando a senda para as gerações ainda por nascer. Minha esperança, ainda que cansada, anseia por concretizar aquele dia feliz, quando o homem reconhecerá a ciência de Cristo e amará o seu próximo como a si mesmo, quando perceberá a onipotência de Deus e o poder curativo do amor divino em tudo o que fez e continua a fazer pela humanidade. As promessas se cumprirão. O tempo para o reaparecimento da cura divina é eterno. E todo aquele que deposita tudo o que possui na terra para o altar da ciência divina, bebe agora o cálice de Cristo e é revestido pelo Espírito e pelo poder da cura cristã. Nas palavras de São João, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Entendo que esse Consolador seja a ciência divina.